Fala comprador, eu sou Fábio Frase, aqui mais um dia no Cast Móvel. Tô com o meu querido amigo Potter, dá aquele salve. Fala meus amigos do Cast Móvel, mais um dia de gravações aqui com vocês, meu amigo Fábio Soranzo. E hoje a gente vai ter um convidado diferente e especial, um grande amigo nosso, que é o Marcos Montori. Fala aí, Marcão. Tudo bom, pessoal? Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos ver se a gente dá uma conversada boa sobre Prazer é nosso. sobre a vida. Opa, prazer é hoje nosso. A gente vai dividir aqui o quê? 20, 30 anos de experiência no mercado? Nossa. Eu tô trabalhando com um projeto desde os 14. Eita, é mais de 30 anos de 60 experiência. anos, pode botar aí 60. 50 anos trabalhando com Ó, isso aqui. só pra vocês entenderem, as duas últimas entrevistas nós trouxemos duas ótimas e lindas arquitetas. Hoje a gente trouxe um careca engenheiro aqui. Lindo também. Só que o cara deita no formal, porque eu não vou falar a idade dele, mas o cara tem experiência. Marcão, seja bem-vindo, é um prazer receber. Você é Obrigado, amigo nosso. prazer é meu, cara. E vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho de engenharia do mercado imobiliário. E a gente divide sempre experiência com comprador, com investidor, com construtor, com incorporador, com corretor. É tudo com, né? Certo? E com nossos consumidores. Com curioso. É curioso. E com os manos da quebrada, com as minas, com quem quiser assistir. Estamos aí para dividir experiência, tentar agregar na sua vida, fazer a diferença, né? E dividir nosso conhecimento, né? É Não, isso Potter? aí, com certeza. Hoje o Potter é o cara das perguntas, porque eu conheço o Marcão, então para não ficar uma coisa muito clichê, o Potter que vai fazer as perguntas. Mas, ó, pergunta só... Coisa boa e coisa leve, tá? Não pergunta quanto que ele tem na conta. Não faz, não, vocês vão passar vergonha. Bom, o Marcão já falou aí que projeta desde os 14 anos de idade, cara. Conta aí pra gente um pouquinho. Comecei com 14 anos com meu tio. Aí tinha uma época aí que tinha as tais anistias na prefeitura de São Paulo, né? Tá. Então ele começou a pegar esse tipo de trabalho, eu comecei a ajudar ele. Eu sempre gostei muito da parte de desenho, matemática, essas coisas. Comecei a ajudar ele a fazer uns desenhos aí. Já começou bem, porque gostava de matemática, né? Aí e fui trabalhando com ele, assim, em casa mesmo, né? Fazendo esse tipo de coisa. Aí pus na minha cabeça, falei, pô, vou ser desenhista, cara. Olhava nos recortes de jornal, os caras precisando de desenhista, torta direito, ganhando bem. Isso é meados de 70. 70. Cara, que interessante. Aí fui por esse lado, né? Comecei a trabalhar. Tinha um irmão do amigo meu, aliás, amigo do meu irmão, né? Que ele trabalhava na Rede Ferroviária Federal e ele era projetista lá. Aí ele soube desse meu gosto, começou a trazer alguns trabalhos que ele pegava por fora, trazia para eu fazer e tal. E eu fui fazendo, fui me desenvolvendo com ele ali. Depois um amigo meu, o tio dele trabalhava com isso, montou uma empresa de engenharia, trabalhava principalmente com topografia. E aí, por indicação deles, fui trabalhar com eles, fiquei trabalhando com ele um tempo lá, uns 2 anos. Assim. E aí fiz uma amizade muito boa com ele. Naquela época o engenheiro tinha que colocar o desenho. Só prancheta. Cara, eu assisti um filme esses dias atrás, que a Jaqueline, O Rei do Show, né? Que ele começa o trabalho dele lá e os caras estão tudo desenhando em cima, assim. Aí eu falei, cara, deve ser engenheiro que fazia isso antigamente, né? O trabalho era todo feito em prancheta, com caneta nanquim e tal. Caraca. Pra você ter Aquele compassinho, ou não? Compasso. Hoje tá fácil pros engenheiros, cara. Já um programinha e... Ajuda da computação aí, com AutoCAD, né? Hoje em tá dia, fácil. Uma outra revolução ainda, que é depois do AutoCAD, veio o Revit, né? E os outros programas do tipo... Eu tô usando o BIM agora. Que é para a plataforma BIM. Que aí já é uma evolução maior, né? Mas eu trabalhei um bom tempo. Então, só para ter uma ideia, depois que eu trabalhei com ele foi trabalhar na Hidro Brasileira, me levou junto. Trabalhei com ele ainda 1 ano lá, a gente fazia projeto de hidráulica, né? A empresa fazia basicamente projeto de hidráulica, né? E prestava serviço para o metrô. E eu fui pela Hidro Brasileira emprestado para o metrô. A gente foi fazer o projeto padrão de instalação hidráulica do metrô. Metrô de São Paulo. Metrô de São Paulo. Qual linha? Você lembra qual linha era? Na época estava acabando a Que é azul. Iniciando, que é azul hoje.
que é do Jabaquara a Santana, que depois se ampliou para Tucuruvi. Tucuruvi. Né? Caraca. E na época eu fui trabalhar, a Estação Sé não funcionava ainda. O metrô passava direto pela Estação Sé. E estava iniciando a Leste, linha Leste. A linha laranja. Que é de Itaquera Barra Funda. Barra Funda. Essa estava iniciando. Essa é a que eu mais trabalhei. Então como é que é? Rubi, né? Que é Guaianazes, Mogi. Trem, né? É verdade, o B-Trem, Acho que não tinha nem. Não tinha nem trem. Aí eu trabalhei depois, por ter sido emprestado para o metrô para fazer esse projeto lá. A gente fez um trabalho legal. Eu era desenhista, o irmão desse meu amigo era projetista. Ele fez um trabalho legal. A gente tinha 3 meses para fazer um trabalho, fizemos em 2. Então foi uma produtividade legal. Né? Os caras, faz uma ficha aí e tal. Acabei fazendo. Quando foi em dezembro de 76, os caras me chamaram. Fiquei 2 meses fazendo todo um processo seletivo e tal. Acabei entrando lá em fevereiro de 77. Saí em agosto de 86. Tá, só quase 10 anos trabalhando. Só um parênteses aí para a gente entender, né? Porque hoje tem um modus operandi aí. Você sai do colégio, vai para a faculdade, tenta ter uma profissão e tenta entrar no mercado de trabalho. Isso. Você foi o inverso. Eu fui ao contrário. Você foi ao contrário. Você entrou no mercado de trabalho. Do mercado que eu fui para a profissão. Para profissão. Tanto quando eu era moleque, eu achava que ia ser médico, piloto de avião, alguma coisa do tipo, sei lá. Tal. Aí nessa de ter decidido. Só não pensou que ia ser astronauta, né? Um molecão trabalhando com meu tio só, não. Não, isso todo mundo pensa. Cara, não, eu acho que a molecada americana sempre pensa astronauta, né? O brasileiro pensa o quê? Vou virar político. O brasileiro é jogador de futebol. É verdade. É jogador de futebol. Putz, nossa. Mas foi assim, né? Quando fiquei trabalhando com meu tio, nesse início, aí, vamos dizer assim, um início de carreira, aí eu decidi mesmo, foi uma decisão. E foi uma decisão assim, mais financeira, porque eu falo, os caras ganham bem. Eu vou trabalhar nisso. Eu tinha uma condição de vida muito precária, né? Meu pai faleceu um mês antes de eu nascer, eu tinha uma irmã mais velha, minha mãe ficou com a minha irmã, meus avós paternos me pegaram para criar, né? Eu fui criado pelos meus avós. Nunca passei nenhuma necessidade, não é isso. Tá? Tinha os meus tios que proviam a gente e tal, né? Eu tinha tios bem, não eram ricos, mas eram bem de vida, né? Então eles davam assessoria para meus avós, né? Minha avó já criava um primo mais velho que eu, que a mãe dele havia falecido, né? Além de 7 filhos, ainda criou 2 netos. Então era uma condição difícil, né? Mas eu decidi por conta disso. Aí, trabalhando já com essa coisa, eu decidi ser desenhista. E aí, desse desenhista, que eu fui trabalhando com esse tio desse meu amigo, né? Com que eu comecei a trabalhar. Trabalhei com ele durante 1 ano. Tal. Ele fechou a empresa, foi trabalhar de empregado na Hidro Brasileira, né? E me levou junto. Aí eu trabalhei com ele um tempo lá, daí que foi o trampolim para entrar no metrô. Aí no metrô eu fiquei quase 10 anos no metrô e foi uma escola para mim, porque dentro do metrô eu trabalhei em algumas áreas. Eu entrei para trabalhar na área que fazia o projeto da via permanente mesmo. Via permanente é a linha. É a linha, os trilhos e tudo mais. Trabalhava ali, eu já tinha algum conhecimento de topografia, por conta de trabalhar com esse rapaz, o Wilson Sage, que era o nome dele. Trabalhar com ele, tive essa experiência, isso que me levou a trabalhar lá. E eu trabalhei com várias áreas dentro do metrô, porque o meu chefe, por exemplo, ele me emprestava para outros departamentos, né, para fazer. Uma coisa interessante, um trabalho interessante que a gente fez lá foi o projeto básico da linha Paulista. Eu trabalhei no projeto básico da linha Paulista. E foi um trabalho interessante, porque eles criavam um departamento do projeto básico e pegavam técnicos de todos os departamentos, juntavam como se fosse um mini metrô, vamos dizer assim, que ia desenvolver um projeto básico. Esse projeto básico era basicamente um projeto para você vender a ideia daquela linha. Percebe? Tava tudo em expansão naquela época, né? Então, tudo era muito novo e tudo estava acontecendo junto, criando a linha então, nova, azul. Você vende uma ideia e... Como é uma obra pública, você depende de dinheiro. Então, financiamento. Isso depende de dinheiro. Dependia de dinheiro. Prefeitura de São Paulo, Estado de São Paulo, Governo Federal.
Então você tem que vender essa ideia. Então era um projeto muito bem elaborado, sabe? Tanto que era um grupo de arquitetos que trabalhavam lá. Né? Mas era a empresa que vendia para a próprio prefeitura? Metrô. Não, o próprio metrô. metrô. Ah. A gente era funcionário do metrô. Ali na mesmo. época era funcionário público. Era uma autarquia. Era uma autarquia ligada ao metrô. Mas público. Sim. Né? Autarquia, como é a Sabesp. Sim, sim. E... É misto, não é? Não é Meio misto, não. privativo e meio... É um capital misto. não é? Privativo misto, e público. Mas, assim, o domínio é do Estado. Sim. Né? O metrô, basicamente, é do Estado de São Paulo. Né? Mas tinha governo federal, prefeitura de São Paulo. Então, a ideia do projeto básico era vender aquela linha e mostrar a necessidade daquela linha e para que o metrô continue se expandindo, como está até hoje. Né? Hoje, o metrô já trabalha num sistema diferente. Né? Mas, naquela época, desenvolvia-se muito projeto dentro do próprio metrô. Uma equipe técnica fabulosa. Tinha uma equipe técnica de origem alemã, por exemplo. Isso que eu ia perguntar, se a base era brasileira ou se era estrangeira. Era alemã. Certo. E existia tecnologia americana, tudo, mas a base era alemã. Né? Toda, vamos dizer assim, a formação teórica, né? A base teórica do metrô de São Paulo era alemã. E isso foi feito um convênio, né? Não sei dizer qual órgão, não sei se é algum órgão estatal da Alemanha ou se empresa privada, não sei te dizer isso. Mas a tecnologia era toda alemã. Tinha vários engenheiros alemães lá. Que legal. E os técnicos brasileiros, com as necessidades brasileiras, aqui paulistas, para adaptar tudo isso. E uma transferência de tecnologia, né? Toda a tecnologia alemã foi transferida para o metrô de São Paulo. E aí você ainda não era engenheiro? Era desenhista. Era desenhista. Mas sem formação acadêmica ainda. Sem formação acadêmica ainda. Só na raça, engenharia dentro do metrô. Já trabalhando dentro do metrô. Saí do metrô antes de me formar. Tal. Saí de lá, trabalhei lá, fui até projetista, tal, mas não cheguei a terminar a faculdade enquanto estava no metrô. Saí. E aí foi. Eu também não tinha muita aptidão para ser funcionário, não. Sabe? Eu me dei melhor quando eu fui trabalhar por conta. Terminando a faculdade, fui fazer estágio com uma empresa lá, do lado da USP lá. Fiz estágio lá, ainda cheguei a ser registrado, trabalhei por uns 8 meses lá, mas eu falei, não dá, eu não aguento, não, eu tenho que ser meu patrão mesmo. Então. Aí fui trabalhar por conta e estou assim até hoje. Cara, você falando aí um pouco da sua trajetória e eu pensando da minha trajetória, eu acho que isso era quase que inevitável. Você com 14 anos, já projetando, já envolvido com essa área, não tinha como você ficar prestando serviço por muito tempo para uma empresa ou um... Era um trabalho, sim. Aos 14 anos eu trabalho bastante, vamos dizer, rudimentar. Sim, sim. Na profissão, né, tal. Eu estava iniciando, né, tal. E já quando eu fui trabalhar no metrô, eu já desenhava bem. Modéstia à parte, desenhava muito bem. Né? Então, até o pessoal acontecia, às vezes, de eu ficar trabalhando lá. Eu lembro, a gente tinha 2 horas de almoço. E eu corria um pouco antes, que eu tinha que voltar embora, correr e pegar o trem para pegar a escola à noite e tal. E aí tinha um pessoal que trabalhava no metrô, tinha principalmente 2 lá. Um deles era o Leonel, né, que virou amigo meu na época. Ele ficava do lado olhando eu desenhar. Era moleque praticamente, né? Ele falava, pô, você desenha bem e tal, não sei o que lá. E eu olhava os caras trabalhando dentro do metrô, mas não tinha assim, sabe? Porque o metrô era engraçado. Nessa época, hoje em dia a gente tem curso à disposição das pessoas a cada esquina. Naquela época não tinha isso. Existia uma escola chamada Protec, lá na Liberdade, mas era uma escola cara, não era qualquer um que podia estudar lá. Então eu fui aprendendo assim. E no metrô tinha essa característica. A maioria das pessoas que trabalhavam lá eram pessoas que tinham formação assim, começavam a trabalhar e aprender trabalhando. Porque era difícil, era caro se estudar, né? Tinham poucas escolas, as que tinham eram caras. Né? Então as pessoas que trabalhavam no metrô lá, todos eles tinham formação assim, aprender trabalhando. E eu era novo, eu estava com 17 anos, o pessoal lá mais novo tinha 27, 28, tinha um solteiro. Já tinha carreira, já estava... Então eu tinha muita facilidade com matemática, com trigonometria, que eram conhecimentos que eles exigiam lá para você entrar, né?
a parte de topografia, que eu trabalhei com esse amigo aí. Então eu acabava ajudando muito esses meus amigos lá na parte teórica das coisas, sabe? A gente usava muito projeto geométrico, né, para fazer lá. E eu acabava ajudando eles nisso. Não tinha um pouquinho de ego, não? Assim, pô, esse moleque aí vai ter que... Não, o pessoal era legal. Era mesmo? Era legal, o pessoal era muito legal. Que bom. Bacana, hein? Tinha amigos lá, por exemplo, eu tenho um amigo até hoje. Até hoje eu tenho amigo. Antônio Jorge, por exemplo, é um amigo que eu tenho até hoje. Alguns a gente se separou naturalmente e tal. Mas são pessoas que ficaram, assim, muito amigos mesmo, sabe? Muito amigos mesmo. A gente... Tinha o Kimil, por exemplo, que era o japonês lá, que ele trabalhava na parte de geotecnia. Ele fazia fiscalização das sondagens. Então, todo o trecho da linha, eles faziam todas as sondagens, então ele que fazia a fiscalização. E a gente era muito amigo. E ele chegou a fazer faculdade junto comigo. E a gente ia para a faculdade em 4. Eu, ele, Getúlio e Glauco. A gente saía de Mogi, de São Paulo, ia para Mogi, ia no carro dele, eu ia dirigindo, eles iam dormindo. Na volta eu pegava o trem para casa e eles voltavam. E a gente fez lá. Tá? Ele acabou não terminando. O Glauco era do interior, acabou indo embora para o interior, não sei o que deu. E o Getúlio, por coincidência, eu acabei encontrando ele há pouco tempo. Eu estava trabalhando em Biritiba Mirim, e uma arquiteta que foi lá trabalhar, ele é japonês, né? Ela é japonesinha, trabalhou com ela, começamos a conversar, falei do metrô e tal. Ela falou, meu tio trabalhou no metrô. Eu falei, mas quem é seu tio? É o Getúlio. Eu falei, pois é com ele que a gente estudava junto e tal, não sei o que. Ela acabou me dando o telefone dele, liguei para ele e tal, a gente bateu um papo. Tá bem, tá com uns 75 anos aí e tal, mas Puxa, tá bem. Certo. Agora... São histórias aí da... Não, muito bacana. As histórias são detalhistas, né? Não, é muito interessante, né, cara? Porque assim, eu usei o metrô por uns 10 anos da minha vida, então é muito legal. Eu tenho o pai de um amigo meu, um grande amigo meu, também, ele tá no metrô até hoje. Ele já se aposentou, mas os caras não querem que ele saia. Ele não sai, ele tá lá. E, pô, o metrô faz parte da história do paulistano, cara. Porque não tem como você falar, nunca usei o metrô. E é muito legal ver uma pessoa que participou do projeto, de como o negócio tá hoje e de como ele veio lá atrás. Então, isso é muito, muito legal. É interessante. O metrô foi uma empresa muito interessante. Como eu disse, foi uma escola para mim. Depois você saiu do metrô, você foi para onde? Quando que você começou a fazer o projeto dos prédios, começar a construir a engenharia dos prédios? A metrô foi interessante, porque aí é o seguinte, eu tinha marcenaria como hobby. Aí chegou uma época que eu me desgostei da engenharia. Falei, vou largar essa porcaria. Parei faculdade, parei tudo, montei uma marcenaria. Vendi um apartamentinho que eu tinha lá em São Paulo, vendi um apartamentinho para um amigo meu que já morava lá, vendi baratinho para ele. Fui lá, comprei todas as máquinas, montei uma marcenaria. Aí fui fazer móveis para dentista. Inclusive, o primeiro trabalho que eu tive é de um amigo meu que era engenheiro lá e a mulher dele era dentista em Santo André. Fiz para elas lá, fiquei trabalhando lá uns quase 4 anos. Aí arrumei um sócio. Aí parei. Aí quase perdi tudo. Nossa. E esse rapaz, ele era meu amigo, assim, de adolescente, né? A gente estudava junto e tal. Então ele me procurou tal. Então, é que minha mulher está fazendo engenharia tal, não sei o que, umas dicas suas tal. E ele trabalhava com o sogro dele, que era empreiteiro de obras. Fizeram muitos prédios em São Caetano. E aí ele veio e me adoçou com essa história. Não, vamos lá, a gente monta uma empreiteira tal. Eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte. Você entra de sócio aqui na marcenaria, porque, na verdade, eu não tinha uma marcenaria. Eu montei como indústria de móveis, né, que eu fazia especificamente para dentista. Entra aqui, vamos fazer esse negócio render dinheiro, depois a gente vai para 1 ano ou 2, a gente entra depois na empreiteira, a gente já monta uma construtora, eu volto, termino a faculdade, a gente vai nessa. Tá bom, fomos. Só que aí não deu muito certo, tá? Não é que ele me roubou nem nada, ele não foi desonesto comigo, não é isso. Tá? Eu acho que a administração dele que não funcionou, né? Não funcionou muito bem e tal. E eu cheguei num ponto que me apertou, entendeu? Eu falei, não, acho melhor parar por aqui. Conversei com ele, chamei ele e tal. Falei, não, vamos parar porque vai ser melhor. Não vai ser legal nem para mim, nem para você, não vai funcionar. Parei. Aí fiquei naquele dilema. O que eu faço? Continuo com isso aqui ou eu termino a engenharia? Aí pensei, eu vou guardar essas máquinas. Eu tinha conseguido umas aulas para dar umas aulas no Estado. O Estado, naquela época, contratava, né, o tal do ACT lá, admitido em caráter temporário.
E eu consegui umas aulas, dava para eu me manter. Eu era sozinho mesmo, nessa época eu morava sozinho. Dava para eu me manter e tal. Eu falei, então vou fazer isso. Dava aula à noite, fui estudar de dia, né? E então fui me mantendo dessa forma. Com qual formação você dava aula? De engenharia. De engenharia? É. E você já tinha terminado a faculdade? Não tinha terminado? Naquela época funcionava o seguinte, porque tinha uma deficiência de professores na rede estadual, então o Estado ele contratava as pessoas no regime de ACT, admitido em caráter temporário. Então você ia nas atribuições de aula e como não tinha professor suficiente, sobravam aulas. E aí eles davam essas aulas, por exemplo, a biomédico, médico, formados ou não. Tá? Formados ou não. Hoje tem engenheiro pra caramba, acho que eles estão aí mandando embora. Não é? Aí, então, o governo do estado contratava engenheiro, advogados, todas essas áreas de conhecimento, e pessoas estudando mesmo, porque não tinha gente. Então, quem se habilitava ia, Caramba, pegava. cara, que interessante. Só que todo ano você tinha o risco de... E eu acabei dando aula por 2 anos. Todo ano você tinha o risco de não ter aula para você, não sobrava. Que foi o que aconteceu. Chegou um tempo em que começaram a abrir muitos concursos, tal, então foram admitindo. Hoje em dia tem professor o suficiente, não sei dizer como é que está a área, acredito que tenha professor o suficiente, não existe mais isso, né? Mas nessa época tinha muito isso. Eu tinha vários amigos meus. Eu tinha um amigo, por exemplo, que fazia engenharia mecânica. Ele desistiu da engenharia e foi fazer licenciatura. É professor até hoje. Ele acabou desistindo. Então era dessa forma aí. Né? E aí eu acabei rompendo a sociedade com ele, voltei para a engenharia, dando aula à noite, foi aí que eu terminei a engenharia e fiz o estágio, né, com uma empresa, trabalhei com ele ainda registrado por uns 8 meses, aí que eu vi que eu não tinha aptidão para ser funcionário, não, eu falei, não, vou trabalhar por conta. Aí na cara de pau, assim, montei um escritório lá em Ferraz, tal, e fui trabalhando, aí fui fazendo cursos, tal, sempre fazendo cursos assim de 30 horas, 40 horas, tal, em várias áreas, né? Por isso que eu falo que o metrô foi uma escola para mim, porque dentro do metrô eu trabalhei em várias áreas. E na minha já na atuação profissional, eu aprendi a desenvolver vários projetos. Minha especialização acabou sendo a estrutura, mas eu fiz projetos hidráulicos, projetos elétricos, pequenos, né, para residência, tal, pequenos prédios, tal, fazia isso, tal. Então você vai aprendendo, né? Fiz infraestrutura de loteamento, que é rede de água, rede de esgoto, drenagem, terraplenagem. Então eu trabalhei em bastante áreas assim. Então, e hoje qual que é a maior dificuldade para o engenheiro? Qual é o tipo de projeto mais difícil para o engenheiro hoje? Assim, em termos de dificuldade de elaboração de projeto, o que existe mais conhecimento, mais especialização, realmente é o projeto estrutural, né? Você precisa de mais conhecimento, tem muito conhecimento técnico, tem muito conhecimento das normas, então você precisa ter essa base, né? E faz o cálculo. Porque antigamente a formação do engenheiro, do arquiteto, era uma formação única, nas décadas de 50 e tal, né? Tem até um termo chamado engenheiro-arquiteto e tal. Tem até um amigo que ele fez, ele fala que a formação dele é mais do engenheiro-arquiteto, que é o cara que tinha as duas áreas englobadas ali. Era mais assim. O engenheiro desenvolvia tanto o projeto arquitetônico quanto o projeto estrutural, vamos dizer assim. E aí, com a evolução, vamos dizer assim, das universidades, foi se desviando, né, individualizou cada função, né? A arquitetura passou a ser mais uma área de humanas, né? Mais uma arte, vamos dizer assim, né? A parte mais artística. E a engenharia civil ela foi voltada mais para a tecnologia, né? Para a parte mais teórica da coisa, a parte mais técnica, né? Então acabou se desviando um pouco. Hoje em dia você tem as duas formações, mas as duas continuam sendo importantes e complementares entre si, né? Tanto que hoje eu digo, tem muito engenheiro que se melindra, né? Falando assim, não, mas eu é que consigo pôr o prédio em pé e tal. Mas eu sempre falo o seguinte, o dono do projeto é o arquiteto. Não tem jeito, é o arquiteto. O
O engenheiro estrutural, de elétrica, de hidráulica, de instalações, tantas outras coisas que hoje tem. Hoje você tem uma tecnologia de informação que faz os prédios inteligentes, aí vamos dizer assim, né? Todos eles estão vinculados ao arquiteto. O arquiteto é o dono do projeto. Então, como a gente fala, por exemplo, Oscar Niemeyer, né? Quando você fala em Brasília, fala, Oscar Niemeyer fez Brasília. Você não pensa lá, por exemplo, nos outros, né, que fizeram a engenharia da coisa. Então, o nome não fica. E, de fato, é assim mesmo, né? E a gente tem que dar crédito a quem merece o crédito, né? Então, hoje em dia, continua sendo assim. O arquiteto é o dono do projeto. Tanto que a gente estava falando aí, né, em tecnologia BIM, né? Uhum. Quem cuida da compatibilização de projetos, para ver se não tem interferência de um projeto com outro, por exemplo, tubo de água se cruzando com... Tubo de elétrica. Tubo de elétrica. De ar-condicionado hoje. De ar-condicionado, sabe? Todas essas coisas. Quem faz essa compatibilização com um pilar, uma viga da estrutura, é o arquiteto. Hoje existe essa tecnologia BIM, né? Que a tecnologia BIM você tem os projetos feitos basicamente em computador, né? Todas as áreas, cada um faz o seu projeto de computador. E esses projetos eles têm que ter uma tecnologia BIM que quando vai para a mão do compatibilizador de projeto, que normalmente é o arquiteto, ele pega todos os projetos e joga numa plataforma única. Então, esse projeto, esse software, ele mostra as interferências. Então, ele mostra, aqui tem um tubo de hidráulica cruzando com um tubo de elétrica. Então, existe essa possibilidade, né, que você tem de criar um projeto muito mais bem elaborado, um projeto tecnicamente mais viável, que ele já sai vamos dizer assim, a gente chamava de prancheta, né? Já sai do papel, né, com mais possibilidade de dar certo, sem que você tenha que fazer aquelas adaptações normais de obra que existiam e ainda continuam existindo. Isso aí não vai deixar de existir, né? A interferência humana é inevitável. Inevitável. Né? Então, o físico, né? O digital veio para ajudar, mas o físico ainda... Você sempre vai ter alguma coisa que ali na obra você tem que adaptar. Porque ainda hoje em dia, né, o nível de detalhamento não é tão preciso. Eu ia fazer uma pergunta mais ou menos nessa toada aí. O Fábio perguntou qual que era a maior dificuldade tal para montar o projeto. Então, com toda a tecnologia que envolve hoje, não é automático ainda, não tem como, né? Você pegar até um projeto parecido do que você já fez e falar, já sei como vai ser. Isso não existe. A tal inteligência artificial você ainda não é capaz de fazer um projeto sozinho, né? Ainda não é capaz, existe ainda muita limitação. Talvez futuramente seja, mas isso é uma coisa que o futuro não dá para a gente saber agora, né? Só não te cortando, mas já cortando, a gente pega os carros, né, que fala que dirige sozinho e tal, beleza. Mas aí vira e mexe, tem um acidentezinho aqui, um outro ali. Acontece. Então acho que ainda não dá para entregar na mão da inteligência e toca, né? Tanto que ainda não pegou de vez, não né? Pegou. Né? Mas assim, mas aí voltando um pouquinho assim para a coisa da engenharia mesmo, até comentando um pouquinho sobre o pessoal que está entrando na engenharia. Quando eu falo essa minha história, não é para incentivar as pessoas. Que a gente vê muita gente fazendo engenharia aí, e hoje tem muita gente que critica a formação de hoje. Eu acho que a formação de hoje está até um pouco melhor do que antes. Eu acho que está. Tem um rapaz... Desculpa te cortar. Você tem mais acesso ao conhecimento com mais facilidade. Sim, com certeza. Né? Então, acho que continua dependendo da pessoa. Porque a gente tem muita gente saindo da engenharia e largando a engenharia. Mas tem muita gente que está se envolvendo com a engenharia e se desenvolvendo bem. Né? Então, você tem... O acesso ao conhecimento hoje é melhor. É isso que eu quero dizer. Né? Depende da pessoa e pronto. Porque a gente teve uma época da formação que a gente teve os grandes engenheiros. Eu, por exemplo, tive ótimos professores. Apesar de ter estudado em Mogi das Cruzes, todo mundo fala Mogi das Cruzes e tal. Não, eu tive professor do ITA. Eu acho que faculdade não faz profissional. Não faz. Mas faz fábrica de certificado. Com certeza. Eu tive professor que era professor do ITA, eu tive professor que era professor do doutorado da USP, né? Vlaster Miller de Censo, por exemplo, era uma sumidade dentro da USP, né?
Ele era um dos precursores da engenharia de transportes no Brasil e tal, né? Foi meu professor. Então, a gente tinha esses professores aí, da época assim, dos anos 40, 50. Eles tinham uma formação básica teórica muito boa, muito boa. E eram professores que tinham uma qualidade intelectual superior. Hoje, a gente está mais, vamos dizer, espraiada essa possibilidade de conhecimento entre as pessoas. A gente não tem pessoas tão brilhantes. Referências, né? Grandes referências, né? Tem pessoas tão brilhantes, mas a gente tem acesso ao conhecimento com mais facilidade hoje em dia. Mas não é porque tem muito profissional? É muita coisa, não dá para você Talvez, olhar... talvez. Se a gente pegar na década de 70 aí, que foi a década Olha aquela do auge do plantação ali, Marcão. lá no meio da plantação tem algo diferente, mas é tanta planta que você Então, não mas consegue ó, ver. o que eu vou falar agora é quem eu não era nascido, mas eu já ouvi a musiquinha da Copa de 70 e falava lá 50 milhões. A gente está em 200 milhões. Então, na década de 70, eram 50 milhões de habitantes no Brasil. Então era. Então, assim. 200 milhões já passou, já. Já passou, 220 milhões. Então, na tua época, eu acho não. Era menos profissionais, porém com uma qualidade fora da curva. Inclusive, eu tenho certeza que os engenheiros de hoje estudam os professores, os livros que os professores da tua época escreviam. Exatamente. A maioria deles. Os doutorandos, os mestrados, eles estudam os engenheiros daquela época. Então, o que aconteceu comigo na faculdade? Em psicologia, eu estudei Marilena Chauí, que era da USP, que foi professora na tua época ali. Entendeu? Então, o conhecimento ele estava muito mais dividido ali em poucas cabeças ali da época. Era mais restrito. Mais restrito. Isso tem a ver um pouco também com o surgimento dos cursinhos. Foi uma febre, né? Ali nos 80 para 90. Gênio, tal, que é fundador do Objetivo, tal, os outros lá que fundaram lá. Etapa. Eu fiz etapa. Fez? Eu fiz, eu era muito burro. Aliás, Não, eu sou um lógico que pouquinho. não. Se você fez etapa, você era inteligente. Ângulo e tal. Ângulo. Né? Então, o que aconteceu? Esses caras viram um nicho de mercado. Então, o nicho de mercado é o seguinte, o cursinho era uma coisa que ganhou força. Porque a gente era muito competitivo, o vestibular era competitivo. Né? Isso, o ensino público era ótimo nessa época, né? Eu tinha um primo, por exemplo, que tinha Porque dinheiro. podia dar tapa na mão dos alunos, né? Agora não pode nem falar... Daqui a pouco os professores estão chegando falando amigos dos alunos. Possível. Entendeu? Então, eu tive amigos, por exemplo, que foram para o ensino particular. Conseguiam acompanhar o público. Sim. Caraca, que legal, né, cara? Era o contrário. Era o contrário. Era o contrário do que é hoje. Infelizmente, é o contrário do que é hoje. Vou entrar no mérito de porque hoje é só fazer número. Não, mas acho que quando você fala de um nicho de mercado, é por isso que nós chegamos aqui, é por conta disso. Então, o que aconteceu? Esse nicho de mercado foi assim, eles viram a possibilidade de vender conhecimento. Como é que se vende conhecimento? O vestibular era muito competitivo, então eles vendiam conhecimento com aquela ilusão. Faz o meu cursinho que você vai aqui entrar, é tantos por cento de aprovação. Você vai entrar na faculdade. E aí o que aconteceu? Eles precisavam de demanda para o cursinho. Fizeram um trabalho muito grande para você criar um número de universidades no Brasil, de faculdades universidades no Brasil. E isso transbordou. Né? Para atender toda essa galera que vinha. Atender essa demanda. Eles falaram, porque senão o mercado vai daqui a pouco... Vai inflar, não vai conseguir dar vazão. Universidade para todo mundo. Aí se criou uma ideia de que a universidade, o termo universidade, é para atender a todos. E não é para todos. Infelizmente. Eu acho que o termo universidade, ele quer dizer com o universo do conhecimento. Não tem a ver com a universidade das pessoas. Das pessoas, né? Até porque eu acho assim, você, no mercado de trabalho, você tentar hoje, né, você exigir que uma pessoa tenha
universidade, tem a faculdade para você entrar no mercado de trabalho, eu acho que é um pouco ingrato isso. Eu estava falando do metrô. O metrô tinha muito engenheiro alemão. Mas o técnico, por exemplo, que fez o livro lá, que era a base teórica de normas do projeto do metrô em si, da linha do metrô em si, era um técnico. Manfred Krauss. Ele era um técnico na Alemanha. E na Alemanha a gente vê que a formação técnica na Alemanha é tão boa quanto a formação universitária aqui no Brasil. Então você tem, ainda é assim lá. Você tem uma ênfase muito grande para os formados em tecnologia. Que a gente tem as FATECs aqui no Brasil, Faculdade de Tecnologia, são muito boas aqui em São Paulo. São mesmo. Boas, né? Então, você não precisa ter engenheiros, você não precisa ter para que você tenha um desenvolvimento de um trabalho bom. Não é necessário isso. Mas, infelizmente, essa coisa que eu estava falando do mercado de trabalho foi levando a isso. E hoje a gente tem muita gente frustrada, que tem a faculdade, tem 2, 3 faculdades. E não tem um retorno financeiro com a profissão. Esperado, né? Esperado, né? Mas é que eu acho que hoje não é só o cara ter a profissão. O cara é meio que obrigado a ter outras aptidões profissionais para poder se destacar. Porque as pessoas querem... Pô, o cara é um ótimo engenheiro, mas não sabe falar. Exemplo. O cara é um ótimo engenheiro, mas não consegue trabalhar em grupo. Então, antigamente, algumas coisas eram suportáveis. Hoje, já os caras já querem aquele cara que tem essa habilidade, esse gingado, lidar com várias frentes num trabalho. Será? Porque às vezes o cara é um profissional que essas outras coisas, cara, elas ficam meio de lado. Eu acho que não é... Mas depende muito da empresa, né? Não, claro, isso depende. Aí vai segmentando, vai diminuindo o número de pessoas. Você tá entendendo? Exemplo, você chega numa construtora, a expertise que o Marcos tem, o conhecimento que o Marcos tem, não compensa ele trabalhar somente para uma construtora. E a construtora não vai conseguir ou não vai querer pagar a habilidade que ele tem nesse momento. Vai querer pegar um estagiário, fazer algum terceirizado, você entendeu? Não é? Isso é um fenômeno do mercado mesmo, né? Porque você não é de uma empresa. Não, é um fenômeno... Mas é justamente isso que eu tô falando. Assim, né? O mercado é assim. Porque assim, você começa a ter às vezes você começa uma empresa com conhecimento de poucos engenheiros. Então você desenvolve toda uma tecnologia interna da empresa que ela consegue se desenvolver. E vai chegar num ponto que o salário desses engenheiros está muito alto. Aí você tem uma turma saindo da faculdade aí querendo trabalhar. Então o que você faz? Você classifica os melhores, coloca naquelas posições, você acaba reduzindo o seu folha de pagamento, vamos dizer assim. E isso é natural acontecer. Do mercado. É do mercado e folha de pagamento é o que mais onera as empresas, né, cara? Processo trabalhista, folha de pagamento, é um negócio... Carga tributária. Um cara que tem empregado, numa empresa que tem empregado no Brasil, é absurdo. É absurdo. O cara custa, não sei, dobro. O cara põe no bolso 1.000 e para a empresa custa 2.000. 3 mil, é o triplo. Eu não sei quanto custa, mas eu sei que é caro. É caro. Né? Então... E isso então tudo eu tenho que cobrar mais caro dos meus clientes. Pô. Pois é. Tô cobrando baratinho deles. Pois é. Clientes, esses 7, 8 mil por mês aí não tá dando certo, não. Vamos dobrar esse negócio aí, porque o leite das crianças tá caro, aumentou. A gente vai voltar já na sua parte de engenharia de imóveis e tal, mas uma coisa que eu achei interessante, você falou do metrô, que o metrô foi uma grande escola. E aí você falou que deu aula. Eu dei aula uma época e... Você deu aula, Potter? Opa. Na faculdade? Não, na faculdade não. Não, eu ia falar, caralho! Olha, Potter, mano! Fiz parte de um programa de bolsa. Fui bolsista por 2 anos e aí eu dava aulas de finais de semana nas escolas e tal. Eu dei aula, Potter. E aí... Em curso técnico. Aí, ó. Legal. De informática. E aí, cara... Na Gigabyte. Pode falar o nome?
você foi dar aula lá no ACT, lá no projetinho lá. Cara, como que foi pra dar aula? Você tinha... Porque assim, a primeira vez que eu me deparei com uma sala de aula, eu era moleque, você também era, né? Pelo jeito, você tinha 20 e poucos. Então, Você já era casado? não, ele foi casar com 40 anos, ele me falou. Pô. Você não casou- conhece a história do cara, pô? Eu tava conversando com o cara Não, aqui. você casou com 40 anos? É um guerreiro, nós temos que olhar pra esse cara e admirar ele, caramba. Não. Esse cara é foda. O cara Ele casou apro- com 40, ele já aproveitou. formou uma filha em medicina. Tá formando. Já vai colocar outra que eu sei. Não, Já, já tá. tá, não. E a menorzinha? A menorzinha tem 13 anos. Né? 13 anos! Eu não vou falar a idade dele. Vocês não Vocês estão se virem ligados. aí pra descobrir. Cara, ele toma banho de... Você tá vendo a tranquilidade, a sabedoria, a sapiência calma, a da calma. fala, Tá de o parabéns, cara. raciocínio. Você é louco. Tem que Aqui a tirar o gente tá chapéu pro aprendendo Marcão. Tem que Tamo tirar o aprendendo. chapéu. Eu sou um cara tudo fodido, né? Então eu vou conversar com o Marcão Não, e ficar assim, ó. E aí, cara, como que foi? Porque é o que eu falei, quando eu me deparei com uma sala de aula, eu tremi na hora. Eu achei que eu tava preparado, eu tinha até um conhecimento pra passar, Eu também. pô. mas, cara, como que foi pra você, cara? Eu fiquei com Foi friozinho natural? na barriga. Foi assim, ó. Eu tinha... Eu tô te perguntando isso, tá, Marcos? Porque eu sempre quis dar aula. Quando eu fiz a minha faculdade, a minha ideia nunca foi trabalhar em publicidade e propaganda. Eu sempre pensei em lecionar. Só que a vida me levou para outros lados. Eu nunca pensei. Você ainda nisso. tem Nunca vontade? pensei. Tenho vontade E ainda. se eu montar uma escola pra você dar curso? Vou dar curso. Mesmo? Foi a necessidade que me levou. Foi a necessidade? Necessidade. Como eu te falei, eu tinha a marcenaria e tal, tinha fechado. E aí eu falei, puxa vida, como é que eu vou fazer? Preciso viver. Aí eu tinha uma amiga que ela dava aula, ela virou para mim e falou, pô, você não quer dar umas aulas, não? Tem uma amiga minha que ela dá aula de química, e ela vai trabalhar, ela vai para... E você tinha 20 anos? Tinha 20... Não, já tinha mais nessa época. Tá. Não, tinha 20 e poucos anos. Aí ela falou assim, não, ela vai para a diretoria e tal, e vai sobrar umas aulas lá. Você não quer dar aula? Eu falei, pô, mas eu nunca dei aula e tal. Não, ela tem todas as aulas preparadas, ela te dá tal, não sei o que lá. Eu falei, tá bom, fala para ela me arrumar, eu vou dar uma olhada. Aí meio dei uma olhada. Você bateu o olho? Orgânica, tal, não sei o que lá. Eu falei, isso aqui E eu tenho uma sei. história com química orgânica que eu vou te contar. Aí eu peguei e tal, vi as aulas, vi onde ela tinha parado, e peguei no meio do ano. Foi no meio do ano. O Assim. cronograma já estava montado. Já, tal. E a turma já sabendo. Sabiam mais que eu. Aí peguei a primeira aula, ela fui lá e comecei a dar. E fui embora. Caramba. Mas a minha história, por coincidência, foi química orgânica, porque é o seguinte. Quando eu estava no colégio, na verdade, assim, eu estava ainda, na minha época se chamava ginásio, né? Que era lá, 8ª série e tal. Vai mudando o nome das coisas, Aí né? lá no Pedro Tax lá a gente tinha o vespertino e o noturno. O vespertino era das 5 às 20, das 17 às 20, e o noturno era das 20 às 11 à noite, às 23 da noite. E eu estudava no chamado vespertino e tinha o noturno. E tinha fanfarra. E eu queria tocar na fanfarra de todo jeito. Só que a fanfarra, todo mundo era do noturno. Porque os ensaios eram no período do vespertino. Caramba. Aí não tinha como ensaiar, tinha que perder a aula para ensaiar. E por coincidência, as minhas aulas, os ensaios da fanfarra eram uma vez por semana. Era 1 ou 2 vezes por semana. Coincidia com as aulas de química. E a gente tinha o professor Yoshiaki, que era um japonês. Ele era até da Suzano de papel. E o cara era ferro. Sabe? Ele era fera em química. E ele dava uma aula... E eu fui na cara dura, fui bater um papo com ele. Professor, é o seguinte, eu sou doido pra tocar na fanfarra e tal, só que coincide nos horários do senhor. Da sua aula. Ele falou, tudo bem, já que é pra escola, eu não vou te dar falta, não. Mas você vai ter que estudar. Eu falei, tá bom. E eu nunca fui, assim, um cara muito dedicado a estudar, não, sabe? Tinha alguma facilidade, então era meio folgado. Aí eu ia, só que a matéria dele eu estudava. E eu ia muito bem na matéria dele.
Foi um ano de matéria. E eu fui muito bem na matéria dele. E isso acabou me ajudando. Lá para dar aula lá na Por frente. coincidência, quando eu fui, as primeiras aulas que fui pegar eram de química. Química orgânica. Caraca, a vida é muito louca, até né, isso, meu? Cara. Até isso Deus me ajudou. O destino é... Você fez o que você queria, que era tocar na fanfarra, e lá na frente foi beneficiado pela aula que você não ia, mas era o mais dedicado para ter que passar de ano. Mas então, é o que eu falo, mar calmo não faz marinheiro bom, né? Depois dei outras aulas. Fiquei dando aula de física, cheguei a... Mas aí a desenvoltura em sala de aula, você aprendeu na marra e depois também foi Você embora. não ficou inseguro, não? Friozinho na barriga? Suor? Porque a primeira vez que eu fui dar uma aula... Eu, dá aquela gaguejada. E eu já dava palestra, mas você suava, né, cara? Não, é sempre travava. difícil, cara. Mas é engraçado. Aí cara. depois que eu peguei a manha, eu já chegava chutando a porta. E aí, cambada? Eu sou meio tímido, né? Então, eu já teve umas 2 vezes, por exemplo, o pessoal para você na rua e dá uma entrevista, você... Trava. Aconteceu, travei. Não pode pegar desprevenido. Eu travei. Mas assim, dando aula não. Dando aula engraçado, foi uma coisa natural. Agora me fala uma coisa. Tanto que até um tempo eu pensei, eu falei, puxa vida, Vou voltar da aula. eu acho que eu gostaria de ser professor. Aí eu fui fazer Mas fiz hoje um não, ano de hoje não, hoje licenciatura você... na Cruzeiro do Sul. Depois fui fazer licenciatura em Física na USP. Aí fiz 1 ano e meio na USP. Fiz 3 semestres ainda na USP. Mas aí correria e tal, não consegui continuar. Foi uma pena, porque eu gostaria de ter terminado. E eu gosto das suas NBRs, tá? Né? Você faz elas muito certinhas, NBR lá. A NBR. Deixa eu te falar um negócio. Já da área, né? Já da área. Depois você explica pro pessoal que é NBR. A gente vai chegar na NBR, a gente vai chegar nos cálculos aí, no CUB, né? Vai falar um pouquinho dessa parte aí. Porque, pô, a história do Marcão eu ficaria aqui só nas histórias E fazia outro podcast para falar da engenharia. A gente vai falar da história dele. O que eu ia falar? Nesse incrível, momento que você tá nessa transição aí, que a gente tava falando de que, pô, o cara casou com 40 anos, né? Como é que você conheceu a sua esposa? O professor dela. Aí, rapaz! Sabe como que eu conheci minha esposa? Eu dava palestra e conheci ela na escola. Tá vendo? Na hora que ele falou da aula, eu falei, casou com a aluna. Não teve jeito. Mas foi uma coisa tão natural entre ela e eu, assim, que... Eu achava que eu não ia me casar. Tá casado há quanto tempo? Tô desde 2001. Casado? 22 anos. 22 anos. Mais 11 de namoro. Qual a data de casamento? Só para ver se coincide, porque eu casei em 2001. Dia 5 de novembro de 2001. Casei dia 8 de dezembro de 2001. Agora, o mês que vem eu faço 22 anos. Você quer que ele seja seu pai, né, mano? Você tá apaixonado pelo cara. 22 anos de casado eu faço mês que vem. 22? Eu fiz 7 anos. Eu tô passando a transição dos 7 anos. Tô 15 anos junto, né? Mas fiz 7 anos de casado. Mas eu tô com ela desde quando eu tinha 15 anos. E eu desde os 14. Mais de 30 junto com ela. Foi uma coisa natural, aconteceu tão natural. Eu sou mais novinho aqui. Dividam comigo, me ensinem a ser um homem melhor. Marcão, me fala uma coisa. E como é que foi essa junção? Você conheceu ela, casou, e aí você ainda dava aula, depois você decidiu trabalhar por conta própria. Como é que foi o seu relacionamento junto com a sua carreira profissional? Foi tranquilo. Foi uma coisa bem natural, porque eu dava aula, já atuava na engenharia, já trabalhava na núcleo de engenharia construtiva. Quando você conheceu ela, você já estava com a sua carreira já 40 anos. Ele já estava indo para o segundo ciclo, né? Ele já estava trabalhando já. Então já trabalhava, né? Então era uma coisa. Já tinha empresa já, né? Então já não tinha empresa, trabalhava como autônomo, né? Mas a empresa eu fui ter a coisa de uns 15 anos atrás, tá? Mas a empresa também para mim é uma coisa pro forma, né? Porque você presta serviço para empresas, né? Então eles exigem que você dê a nota fiscal. Então, antes a gente trabalhava com RPA, né? Registro, recibo de profissional autônomo, então trabalhava assim e tal. Mas aí como se facilitou a ideia da empresa, eu acabei abrindo empresa, tá? E atuamos bastante, fizemos bastante coisa, né? Tem um amigo meu que foi ele que fundou a empresa, depois ele passou ela para mim e tal.
Mas a gente fez bastante coisa. Legal. Natural. Uma coisa meio natural mesmo. Aí vendo aí, viu? Já tava, já... É isso. É isso aí. E essa coisa como eu falei que eu faço bastante coisas assim, né? Hoje não, que eu já estou mais velho, mais preguiçoso. Mas era assim, aparecia coisa para fazer, eu falava, vou fazer. Abraçava. Abraçava. Qual foi o projeto mais difícil que você já teve que executar? Olha, por incrível que pareça, cara, foi uma estrutura de um telhado de madeira. Caraca. Tinha uma igreja em Guaianazes, por exemplo, que o padre tinha lá o templo dele era pequeno, tal, né? E ele tinha aquela telha feita com os calhetões, né? Então, no meio da igreja tinha uma viga calha, que era uma gigante e tal, e ela era uma calha, recebia os dois telhados, caíam com a água, vinha para o meio, caía no meio, tinha um pilar que descia a água, as águas pluviais desciam por ele e tal, escoava, tinha um pavimento embaixo. Aí ele me chamou lá, que era um amigo meu, que era do tempo da marcenaria, inclusive, que era um amigo chamado Smith, que já até faleceu. Ele falou, não, o Marcos faz o projeto, ele é engenheiro, ele faz o projeto e tal. Aí cheguei lá e ele falou, eu tenho um pilar aqui no meio, eu vou fazer um casamento, por exemplo, o casal tem que desviar do pilar para continuar a caminhada. Quero trocar isso, só que eu quero que a minha igreja tenha um telhado de madeira. Aí eu fui lá ver, tinha 18 metros de vão. Fazer um telhado de madeira com 18 metros de vão. Não tem como tirar a viga do meio. Aí eu falei, puxa vida, como é que eu vou fazer isso? Tem, rapaz. Aí, rapaz, a gente não tinha ainda esse conhecimento. Por exemplo, você abre o YouTube hoje, você como projetar um telhado de madeira. Você tem. Só que além de projetar um telhado de madeira, você projetar um telhado de madeira com 18 metros de vão não é uma coisa normal, não é uma coisa comum. Até na estrutura metálica. Hoje um telhado de 18 metros de vão é... Difícil. Aí o que eu fiz? Fui em São Paulo, comprei um livro de projeto de telhado, de madeira. Em uma semana eu debulhei o livro. Era obrigado a fazer. Caraca. Então, essa é uma outra vantagem da engenharia civil. Você aprende a estudar. A engenharia civil... A gente fala que a engenharia civil é um curso básico, né? Você aprende a estudar. Ela te força a estudar. E você sabia que tinha esse livro? Fui atrás. Você foi atrás. Fui atrás. Não tinha o Google, você falou, vou atrás do livro. Professor Moliterno, esse livro. Tem esse livro até hoje. Aí fui lá, debulhei o livro, aprendi a projetar e fui fazer. E fui olhar. Eu fui principalmente na igreja de Suzano, aquela igreja central de Suzano lá. Lá, hoje é forrado, não existe mais, que eu acho uma pena, porque ali é uma obra de arte o telhado que tem lá. E lá eram tesouras triplas. Por exemplo, a gente vai fazer uma tesoura, você tem uma viga. Você tem uma viga montando a tesoura. Lá eram 3. Cada tesoura eram 3 em uma só. Então ela tinha uma tesoura que eram triplas, né? E do lado onde eles têm aquele tipo de corredor que você tem na igreja, eu não sei o nome que se dá, aquele espaço que tem um corredor. Nas igrejas, a maioria são assim. Você tem a igreja, você tem uma linha de pilares e tem mais um espaço, né? Como se fosse um corredor maior à direita. Aquele corredor já era um triângulo, uma treliça em triângulo, que era embutida no meio dessas outras 3. Então era uma formação assim. Aí eu entrei na igreja num dia de semana, fiquei sentado lá olhando a igreja, admirando. Aí me falaram que era um senhor lá. O padre achando que o Marcão estava olhando para Deus, né? Falando com Deus e o Marcão de olho no telhado. Ou pensando como fazer um desenho no telhado, né? É pra ela assistir, né? Aí fiquei olhando, observando e tal, não sei o que lá, e com a teoria que eu aprendi no livro, acabei desenvolvendo o trabalho. Então foi mais difícil nesse sentido, de você ter que ter prazo para atender e você ter que aprender uma coisa. E eu vou falar, eu estudo até hoje. Eu estudo até hoje, nossa, eu sou tão velho. Mas assim, muita coisa que eu vou vendo na construção civil, eu vou buscando conhecimento. Tem coisa de engenharia, o Marcão sabe, que a gente já trabalhou junto, que eu vou lá e em pouco tempo eu consigo soluções que os caras em muito tempo não conseguem, né, Marcão? Que é o que o Marcão Marcos já falou, né? acompanhou de já você esse processo. Ser forçado a aprender, né? A procurar e tal. A A necessidade. isso, né? E aí o telhado ficou top. Ele tinha uma caída no meio. Você trocou a caída para lateral? Então, a caída dele era para o centro. Era para o centro. E aí foi para as extremidades. Foi para a extremidade. Aí
contratei uns marceneiros que eu conhecia, né, de um amigo meu que tinha uma marcenaria grande, que eu acabei trabalhando um tempo com ele, que era o Pedro Isaías, da Arte Móveis. Deixa eu fazer uma propaganda pro meu amigo, que ele merece. Opa. É um amigão, cara, um amigão. E aí contratei uns marceneiros que também entendiam de carpintaria e fizeram o telhado pro padre lá. Ficou muito satisfeito, ficou muito bom. Teve o casório, deu tudo certo. Aí não tinha mais... Conseguiu tirar a viga, né? Não tinha mais que... Não, tirou a viga. Desmontou todo aquele telhado e foi feito novamente. Caraca. Aí ele não precisava mais ter o pilar lá na frente para desviar, separar o casal, né? Durante o casamento. Separar o casal no dia do casamento, No dia do casamento, não dá. Começa bem, Já né? começa o negócio. O começo do fim já tá ali, né? Mas foi isso, foi uma experiência. Aí você falou pra gente o projeto mais difícil. E qual que foi o mais gostoso de todos que você fez até hoje? Você falava, esse projeto eu me superei. Puxa vida. É tanto projeto, né? Tem umas coisas que são interessantes. Eu fiz um trabalho, pra vocês conhecerem, ele tem o Arujá 5, né? Uhum. Em frente ao Arujá 5 tem o Real Park, que é o... Sim. Ali. Eu fiz o projeto lá da rede de água e rede de esgoto ali. Fiz algum trabalho para a Sabesp também. Do condomínio inteiro? Condomínio, o projeto da rede de água e esgoto todo daquele condomínio foi inteiro. E, em paralelo, eu desenvolvi algumas planilhas para cálculo em que eu fazia a interação entre o AutoCAD e o Excel. Que legal. Então, eu trazia informações, né? Criei uns blocos, né? Que você tem condições no AutoCAD, você cria uns blocos, que são blocos, é um conjuntinho de desenhos, que você põe texto, você põe informações nele. Conhece, né? Sim. Então, você cria uns blocos lá que você tem algumas informações embutidas nele. Hoje em dia, o sistema BIM trabalha muito com isso. Você tem um sistema Revit, ArchiCAD, por exemplo. Quando você desenha uma parede, ele não é um desenho simplesmente. Ele tem toda uma informação de que tipo de bloco ela é feita a parede, espessura, qual altura, tipo de revestimento, qual tipo de pintura. Você consegue colocar todas as informações ali, que é o sistema BIM. Tecnológico, velho. O sistema BIM terminou o projeto, você tem toda a informação para você montar o orçamento, tem toda a quantificação de tudo que vai ser gasto ali naquela obra, todo o material. E preciso, tá viu? lá. Então você tem lá, é preciso. Preciso. Então era assim. Então eu desenvolvi uma planilha que é para meu uso, sabe? Nunca comercializei nem nada, nem dei para ninguém, porque é um pouco mais pessoal, para dizer. Não vou dizer difícil de usar, mas é pessoal. A forma de você ir jogando os poços, por exemplo, você parte do primeiro poço lá, tipo assim, a contribuição do esgoto, você vai jogando os poços, depois ele faz uma junção de duas redes, 2 ramais, tal, não sei o que lá, e você tem a continuação, depois junto em outro. Toda essa montagem, vamos dizer, esse esquema teórico para você fazer a parte do cálculo, eu consegui desenvolver e ficou bem interessante. Acabei não desenvolvendo mais, poderia talvez até, se tivesse mais ajuda, talvez desenvolver para um programa. Mas hoje você tem vários programas funcionando assim. Que legal. E tem muita gente que desenvolveu carreira fazendo softwares. Fazendo software, exatamente. Pra isso. Por exemplo, a gente tem o Iberic, que é de Santa Catarina, que é brasileiro. É um cálculo para cálculo estrutural brasileiro. Um programa muito bom. A gente tem o TQS também, que é brasileiro aqui de São Paulo. Então, é um grupo de engenheiros que acabou se desenvolvendo esse software, e começando assim praticamente do nada, né? Então, eles desenvolveram softwares muito bons mesmo. Já, o TQS, por exemplo, já está saindo do Brasil. Eles já estão fazendo versões assim em outras línguas, tal, adaptadas às normas dos países. Tal. Então tem tecnologia, o Brasil tem tecnologia. De engenheiro. Tem um comediante chamado Renato Albani, que ele é engenheiro. E ele faz muita piada com a profissão dele, cara. Mas é uma profissão muito digna e muito... tem gente que vai para a parte prática do negócio e tem gente que, com a sua formação de engenharia, monta software e vende software para facilitar a vida de outros engenheiros, cara. Cara, e assim, olha só que coisa louca. Olha que negócio maluco. Estudei publicidade
Tudo a ver, hein, Marcão? Fiz publicidade. Aí, de repente, comecei a fazer publicidade para o mercado imobiliário. Aí, de repente, comecei a estudar e trabalhar o marketing disso. Depois eu fui para a parte de incorporação. Só que na parte da incorporação, o Marco sabe, a gente tem que ter esse conhecimento básico para poder sentar com o engenheiro, poder sentar com o arquiteto. E assim, eu tô cheio dos engenheiros do lado, meus amigos é engenheiro, são arquitetos, minha irmã é engenheira, meu cunhado é engenheiro. Só tem gente da construção civil em volta, irmão. E agora nós temos um canal para falar do quê? Mercado imobiliário. Aprendi muito com esse cara, hein? Tudo a ver. Trabalhei com ele aí. Não, o conhecimento aí é... Aprendi mais com você do que... Não, que isso, longe disso. A engenharia civil, a gente brinca, né? Que é um cursão básico, né? Você tem um grande número de engenheiros, depois de formados, vão trabalhar em obra. A maioria, a grande maioria. Eu acredito que hoje em dia 80%, 90% vão trabalhar em obra. E uma minoria de 10%, 20% vai trabalhar em projeto. Agora, você tem uma grande gama de formação na engenharia. Engenharia, você pode trabalhar com engenharia, que é a construção civil, que é em si, construir prédios, essas coisas. Mas você tem engenharia de solos, por exemplo, que é importante você fazer um prédio, por exemplo, quando vai fazer o estudo das fundações. Estudo do solo, né? Engenharia de solo, que é uma especialização da engenharia civil, né? Ou da geotecnia também. Né? Ambiental. Você tem... Isso para falar só da civil, hein? Você pode trabalhar na portos, aeroportos. Você pode trabalhar em infraestrutura, que é fazer rodovia, né? Projetos. E quando eu falo dessas áreas, eu estou falando em projeto e construção. Você tanto pode trabalhar no projeto como trabalhar em obra. Você tem a parte de terraplenagem. Às vezes a gente pensa, a terraplenagem é passar o trator lá. Mete o trator lá. Não é isso. Você tem a terraplenagem do ponto de vista geométrico e também tem a terraplenagem do ponto de vista geotécnico. Você vai fazer um talude, por exemplo, esse talude ele tem que ter uma certa característica de solo que ela vai te dar estabilidade. Então, você tem estudos que você faz, estabilidade de taludes, por exemplo. É uma teoria da engenharia de solos e é da área da civil. Você pode trabalhar com, como eu estava falando, né? Redes de água, redes de esgoto, hidráulica, tratamento de água, tratamento de esgoto. Isso porque você é engenheiro, né? Civil. Civil. Você pode trabalhar em... Que legal. E a sua especialidade, Marcão? A estrutura. Estrutural. Graduação em estrutura mesmo. E você tem... Hoje eu estou fazendo ATP, que a gente fala, né? Avaliação Técnica de Projeto. É uma coisa que a norma de 2014, ela agora... Se é trabalho, pode atender, não tem tempo ruim, não. Agora não dá. Rapaz, lá. E... O que eu estava falando? ATP. Tá, estou fazendo ATP. ATP é o seguinte, a norma de 2014, ela coloca a figura do avaliador de projeto. Então, assim, normalmente é um engenheiro com mais experiência, porque você tem gente saindo da faculdade já partindo para o mercado da estrutura, né? Para fazer projeto estrutural. Por isso que eu falo, existe uma formação boa nas faculdades hoje, né? Então, o pessoal está saindo dali da faculdade e está trabalhando. Então, é interessante que você tenha alguém com mais experiência que avalie o projeto dele. Porque o que é que se diz? Toda obra é importante. Porque uma obra, ela tem que ser segura. Basicamente, ela tem que ser segura. Eu posso ter uma garagem com 4 pilarzinhos lá. Ela tem que ser segura. Porque se ela ruir, ela pode matar alguém. Pode ser fatal. Então, e você pode ter uma obra desse porte, né, que é uma garaginha com 4 pilares, como você pode ter um prédio de 50 pavimentos, né, que é mais comum no Brasil. Você pode ter isso aí. Então, a avaliação técnica do projeto é um trabalho que você faz em paralelo com o desenvolvimento do projeto estrutural, onde você vai acompanhando o desenvolvimento do projeto e apontando para esses engenheiros
onde ele, por exemplo, não está seguindo a norma. Fala, aqui é bom você vai por esse caminho para você atender a norma, certo? Então, você vai ver todos os itens que estão sendo feitos ali, você vai acompanhando e vai falando, olha, faz dessa forma, porque aqui eu acho que seria melhor você fazer desse jeito para atender a norma. Um exemplo rápido, existe uma tabela de deformações, por exemplo. Você tem limite de deformação. Uma viga, ela pode deformar até um certo ponto, que a gente chama de flecha, ela pode fazer uma Tá dentro flecha, do... até um limite, né? Existe uma tabela de deformação. Às vezes você está vendo que a pessoa está usando uma tabela de deformação que não é a da norma. Ela está diferente da norma. Está usando valores que são um pouco diferentes. Pode até ser mais restritivo, pode ser menos restritivo. Quando é mais restritivo, tudo bem. Quando é menos restritivo, aí você já não está seguindo a norma. Então você fala para o cara, ó, vamos fazer o seguinte, ó, vamos adotar esses valores que estão na norma aqui, essa tabela da norma. Tá? Vamos seguir essa tabela. Aí você chama o projetista. Isso tem que ter um jogo de cintura para você não criar animosidade com o projetista. Porque o dono do projeto é o projetista. O cara fica incomodado com a opinião, né? Pode ficar incomodado. Então você tem que ter uma certa... Eu acho que no Brasil, com o jeitinho brasileiro, deve ser bem complicado, né? Assim, o cara querer... Não, vamos fazer por aqui. Não, vamos pela norma. Não, mas vamos aqui, tal. É bem assim mesmo, cara. Mas assim, o pessoal de estrutura já não é assim, não. O pessoal estrutural não. O pessoal estrutural tem muito cuidado. Tem muito cuidado. É difícil ser. E você já pegou alguém difícil para trabalhar? Mas, sinceramente, não. Que bom, pô. Cara, o que profissão, não. Mano, porra, velho. O que o pessoal Pô, você encarnou bem mesmo, hein, irmão. Pelo amor de Deus, que paz, né, cara? Cara, eu acho que harmonia, né? Essa calma do Traz Marcão, pra gente, pô. essa calma do Marcão atrai calma, né, cara? É louco. Teve problema? Não. Foi difícil? Não. O casamento foi bom? Ótimo. Você tá bem? Maravilhoso. Porra, mano. Ô, Kaique, eu tenho que mudar, ô Deus. O que é? O que tá acontecendo? Mostra aí pra nós que nós resolve, pô. Falou tudo, cara. Eu acho Deus, né? Acho que tem que ter um pé ali na Tem fé. Tem que ter um pé na fé. Marcão, uma curiosidade. O Fábio te perguntou a mais difícil, depois a mais prazerosa. A gente perguntou para as arquitetas, né, entrevistadas, como que foi a primeira. E as duas, coincidentemente, elas são arquitetas, né? Não são engenheiras, mas o primeiro projeto delas, profissional, foi de forma gratuita. Elas permutaram ali. Primeiro projeto. Mas pelo que você contou, a sua carreira ela deslanchou rápido e tal. O seu primeiro projeto... Ele já teve uma cobrança? Você já cobrou em cima daquilo? Já foi 100% profissional? Na época acho que nem tinha permuta ainda, nem tinha... Já até... Não, escambo sempre existiu, irmão. Escambo sempre existiu, verdade. Porque é um pouco em função daquilo que a gente conversou, né? Eu tive uma formação ao contrário. Ao contrário, né? Eu já entrou na faculdade sabendo. Antes de me formar. Já estava no ramo antes de me formar. Eu, por exemplo, eu cobrava por alguns desenhos que eu fazia. Alguns desenhos que eu fazia. Esse meu amigo, por exemplo, que era amigo do meu irmão, ele era mais velho que eu, tá? Amigo do meu irmão, ele trabalhava na Rede Ferroviária Federal. Ele pegava uns bicos para fazer por fora. E ele pegava esses bicos e cobrava por isso. E aí ele trazia para mim fazer. Eu fazia em casa. Então já era meio que natural já para você e quando surgiu o primeiro projeto você já... Eu fazia um desenho, entregava para ele. Valeu. Ele pagava seu percentual lá, tal. Que era pequeno, lógico, mas eu ganhava. E aí quando eu vim pro... Isso é bom de negócio, rapaz. Quando eu montei o meu escritório, pus na cabeça, vou viver disso, né? Então eu já tinha uma vivência com o projeto. Certo. E os primeiros projetos eram projetos simples, né? Eram casinhas de 100 metros quadrados, 150 metros quadrados, uma coisa simples, casa térrea. Uma coisa fácil de você projetar. E eu desde o começo, sempre tive essa curiosidade com tecnologia, né? Existia um programinha de estrutura que chamava Cistrut, que é um brasileiro que desenvolveu. Puxa vida, que pena eu não me lembrar o nome dele agora.
Puxa vida. Não, mas vamos pesquisar aqui, ó. Aí, ó, facilidade da tecnologia. Esse cara foi um precursor aí no projeto de engenharia. Infelizmente, o sistema dele não foi para frente, eu não sei mais que fim. Qual que é o nome do sistema? Sistrut. Sistrut. Ai, como era o nome dele, caramba? Sistrut. Vai ser difícil achar, hein? Sistrut. Software e tecnologia. É isso aí. Lá em Moema, ó. Não vai ter o cara que fez aqui, mas... Mas esse sistema era o quê, Marcão? Era um projeto estrutural. Ele monta o projeto estrutural, essas coisas? Você conseguia fazer o projeto por ele. Legal, bacana. Isso lá atrás, isso já existia lá atrás. Lá atrás, Aham. Era um embrião aí, vamos dizer, dos projetos. Dos projetos que existem hoje. Comecei a aprender, né? Fui atrás desse projeto para aprender e tal. Marcelo de Paula Picarelli. Esse cara foi um precursor aí no sistema brasileiro. Mas até então a gente fazia na mão mesmo. Manual, né? Abria o cálculo de viga, cálculo de pilar, laje, a gente fazia manual. Certo. Fazia manual. Aí quando foi aparecendo os programas, a gente foi se adaptando, né? Então. Ô Marcos, e vamos lá. A execução dos seus projetos sempre foram fiéis 100%? Não. Não? Não. Isso é um problema na engenharia? É o que assim, dificulta a entrega de uma obra? Porque assim, o que acontece? A gente tem que fazer uma diferenciação. A gente tem grandes construtoras, tem médias construtoras, tem pequenas construtoras. E existem boas construtoras e existem construtoras que... Como em todo ramo, né? Nem tanto. Quando você tem uma visão voltada muito para a economia, aí você acaba comprometendo. Porque existe uma faixa de coincidência na engenharia que é segurança e economia. A gente tem que trabalhar na faixa que é coincidente. Existe uma faixa de coincidência. Dentro dessa faixa, eu atendo economia e atendo segurança. Você vai para o limite... É uma linha tênue ali, né? Você vai para o limite dessa faixa de concordância, vamos dizer assim. No limite, você está atendendo muito a economia e está atendendo pouco a segurança. E no outro extremo, você está fazendo o contrário. Então, você tem que trabalhar dentro dessa faixa. Então, vamos dizer, você está com um cara que não se preocupa. Não, eu prefiro que a minha obra seja um pouco mais segura, nem que eu gaste um pouco mais. Tal. Aí você vai mais para a faixa, para você garantir mais a segurança. Não que você tenha que necessariamente esbanjar. Você vai gastar mais e vai ser mais segura. Não é isso. Você trabalhar com uma margem um pouco melhor. Você trabalha com um pouco mais de tranquilidade, sem você ter que ficar processando muito a estrutura, para você reduz aqui, reduz ali. Às vezes você muda um pouquinho a posição de um pilar para você facilitar as vigas, né? Porque você tem uma questão, você está com uma coisa técnica, mas você está com 2 pilares no extremo de uma viga, ela tem um determinado comportamento. Quando você recua um dos pilares e a viga continua do mesmo tamanho, ela vai continuar tendo vão, mas ela tem um que a gente chama de balanço, uma ponta que a gente tem balanço que ela está sem apoio. Isso muda a configuração do comportamento da viga, né? Então você passa a ter uma carga na ponta da viga que está fletindo ela para baixo. E essa flexão ela tende a subir a viga no meio do vão. Então existe uma compensação que a gente chama de momentos, existe uma compensação de momentos ali. Tá? Então, às vezes, você cria uma situação melhor, só de você deslocar um pilar um pouquinho da ponta da viga, você diminui a necessidade de tanta armadura no ferro no meio do vão. Lógico, você vai criar uma necessidade de armadura acima, na parte de cima da viga, sobre o apoio, mas, às vezes, essa compensação te traz uma economia. Só para dar um exemplo, né? Então, você trabalha melhor nisso aí. Então, você tem uma faixa de trabalho que você tem que atender economia e atender segurança. Então, como eu estava falando, você tem empresas... porque, muitas vezes, o proprietário, o empreendedor é que está tocando. Como no nosso caso lá, né, Fábio? O Marcos Pelosato. O cara que é o empreendedor, que é o
Provedor ali da que grana. é o dono do dinheiro, ele quer gastar o menos possível para ele ter um retorno maior possível. A maioria, sim, né? A maioria sim, todo mundo é assim, né? Quando o cara chega a trabalhar num ponto em que ele compromete a segurança, aí você começa a ter problemas. E às vezes você insiste, cara, isso aqui vai dar problema. Não, mas é assim, tá. Aí você acaba, ou você assume, Ou você abandona o projeto. tudo bem, ou você abandona. Não vai Você se assinar compromete. a responsabilidade, Você porque... se compromete. Né? E tem muito cara que quer isso, desse É. jeito, hein? Agora, sim, tem muita gente que não se importa muito. Ele fala, não, eu prefiro trabalhar com mais segurança e não ter dor de cabeça depois. Eu prefiro não ter dor de cabeça depois. Existe também um outro lado. Isso acontece muito com alguns empreiteiros, que o cara começa a trabalhar e se ele pegar, principalmente com material, a obra para ele, fornecer o material, ele acaba reduzindo o custo de material. E às vezes ele faz por pressa, não executa da forma correta, às vezes está até seguindo o projeto, mas executa de uma forma errada. Por exemplo, forma de você concretar, parar uma concretagem, retomar a concretagem, isso tudo tem técnica. A forma de você fazer o descimbramento, tirar os escoramentos de uma viga, isso tem técnica. Caraca, você tem que fazer, né? Parece muito simplista. Não é né? aleatório quando a gente Não é vê esses aleatório. prédios com aquela tela em volta ali para não voar o isso. concreto ali e os caras Não é aleatório. vai mudando ali. Você tem uma viga, por exemplo, está com vários apoios lá. Se você começar a tirar o apoio dos cantos para o meio, você pode comprometer a viga. Então você tem que começar a tirar do meio para os cantos. Porque quando você vai tirando, quando você tirou no meio, é onde ela vai ter a maior flexão, a maior movimentação. Quando você tira o meio, ela desce de uma vez. Você pode trincar uma viga quando você faz isso. Então tem toda uma técnica que você tem que seguir. Então você vai tirando dos cantos para o meio, para ela ir aliviando aos poucos, de forma gradativa, de que você não tenha impacto. Né? Porque quando você solta no meio, ele é um impacto maior do que se você vier dos cantos para o meio. Caramba, meio velho. pro canto. Que legal, hein? Tudo tem. Aí você Tudo pega tem o. razão de ser, vamos dizer assim. Pega os casebre aí da nossa comunidade aí, o cara arranca aquilo ali, mete o martelo. Ele pega dois moleques na rua e fala, arranca todas essas madeiras aí pra mim. O cara vem arrancando aquilo ali na machadada. Cara, que legal, velho. Que interessante. Então aí, você tem várias Etapas ali etapas de projetos que fazem parte da tecnologia, da construção. Ninguém inventou aquilo ali, né? Ninguém... Legal. Então você tem, como eu estava falando, a engenharia ela tem muitas áreas, né? Muitas áreas. Né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que trabalha com vendas. Engenheiro trabalha com vendas, voltado para a engenharia. Né? Tem a parte de construção de estradas, construção de barragens, construção de estações de tratamento. Né? Porque, assim, nós somos a sociedade, de certo modo, entre aspas, continua vivendo em cavernas. Né? Isso aqui é uma caverna. Lógico que a caverna é modernizada. De costa para saída ainda, não né? Não é o mito do Platão, né? Você tá de costa para saída, você tá olhando para a parede. É né? da sua área, né? Da psicologia. Então, então, quer dizer, a importância de engenharia civil. O mito da caverna. O mito da caverna. Então, a importância da engenharia civil é essa. Né? Eu estou vendo as imagens ali, por exemplo, uma pintura, o que tem de construção. As pessoas vivem dentro da construção. Até quem trabalha na rua, por exemplo, tem uma sede. Então, a sociedade se desenvolveu criando cavernas para ela. Né? Então, a gente vive assim. Interno ou externamente. A gente tem, e mesmo o cara que está lá trabalhando na rua, no fim da tarde ele vem para a sede, vai lá, troca de roupa, toma um banho, sei lá, o cara que está lá no trabalho braçal na rua, ele chega lá, vai para casa, que é uma outra caverna. Então a gente vive. O que é construção civil? É a modernização dessa caverna, né? E a segurança, né? A gente busca a segurança. Então daí a necessidade de que a construção seja segura. E aí volta no assunto da ATP. Então, a avaliação técnica de projetos é isso. Você faz um relatório de acompanhamento do projeto, só voltando no assunto, e aí você assina uma RT
que você assume a responsabilidade junto com os projetistas. Ele continua sendo o dono do projeto, você é o avaliador. Então, isso é um trabalho, é uma área de trabalho nova na engenharia. Nova, que ela é mais voltada para engenheiros mais experientes mesmo, pelo menos 10 anos de formação na área, de trabalho na área. Não adianta eu ser formado há 10 anos e ter 1 ano de trabalho com estrutura. Né? Você não vai poder assinar uma RT. Isso não existe um órgão que vai lá fiscalizar. Né? Vou lá fiscalizar. Não, você... Mas se der uma merda, na hora que dá uma merda, aí Aí não vai só o órgão que vai fiscalizar, vai todo mundo. O cara tem que ter segurança no que ele faz. No que ele tá fazendo, se mete a fazer é porque ele tem que ter conhecimento. Tem que ter porque tem uns caras aí que são dono de construtora aí, que começa a construir e é para construir tantos andares, depois os caras querem colocar mais andar e vai fazendo mais coisas. Tem isso, hein? Isso acontece bastante. Acontece. Eu tenho... E a gente briga com o cliente, fala, não, cara, isso nem na prefeitura tá aprovado. Não, mas depois a gente aprova. Não, mas não tem estrutura para isso não, que não sei o quê. O cara quer tacar andar para cima. Você entendeu? Isso acontece. Em Ferraz mesmo, eu tenho um prédio que eu fiz lá para 4 pavimentos, o cara fez 6. Tá vendo? Isso entra no que a gente chama de coeficiente de segurança, né? Então, você tem um coeficiente de segurança nas coisas, né? Aí um prédio desse vem para baixo. Aí ele assumiu a responsabilidade, né? Porque ele já não seguiu o projeto, né? Não seguiu o projeto. Aí você se exime da responsabilidade. Marcão, vamos... Manda pra gente aí em todo esse seu tempo de carreira, é muito assunto para pouco tempo, né, Potter? É muito assunto. Teria que fazer mais uns 5 podcasts com o Marcão. Tem que marcar mais umas 2 entrevistas mesmo, porque não tem jeito. Mas fala pra gente assim, maior lição de vida que você teve. Puxa vida. Você fala profissionalmente? Ou na vida? Na vida. Porque tá junto ali. Com toda essa bagagem, né? Tudo ligado, né? Não sei. Eu acho que a família, viu, cara? Acho que a família é um alicerce pra gente. Porque, no meu caso, como eu falei pra vocês, né? Meu pai faleceu 1 mês antes de eu nascer, não me conheceu e tal. Fui criado pelos meus avós. E eu fui, assim... separado da minha mãe, da minha irmã, né? A gente viveu separado. Então, mas eu tive uma base familiar, entendeu? Tinha minha avó, tinha meu avô. Era referência, né? E meu avô faleceu quando eu tinha 10 anos, minha avó faleceu agora 80 e pouco. Já estava por volta dos meus 40 anos, não me lembro bem quando ela morreu, mas faz um tempinho já. Mas foi assim, a base familiar foi interessante. Foi interessante. E eu acho que você tem um direcionamento na vida para tentar fazer as coisas certas. Eu acho que é decisão sua. A gente sabe o que é certo, sabe o que é errado. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Acho que é decisão sua fazer o certo. Assim como é decisão sua fazer o errado. Ou errado. Então, eu acho que a minha lição de vida, para mim, a minha vida, foi essa. Eu resolvi fazer a coisa certa. Sempre procurei fazer as coisas de forma honesta, o melhor que eu conseguisse fazer, né? Me dedicar àquilo que eu me propunha a fazer, tentar, se fosse um estudo, estudar, tal. Se fosse um relacionamento humano, ter um relacionamento humano bom. Você procurar não ser um peso para as pessoas, porque às vezes você é um peso para a pessoa, não só economicamente, né? Porque às vezes você causa despesa para a sua família, né? Gasta com você alguma coisa. Mas você ser um peso, você não ser um peso em termos do relacionamento. Quando você estiver perto das pessoas, você procurar ser o melhor, ser agradável. né? Ser agradável. E eu acho que isso é um pouco natural, isso acontece meio que naturalmente. Mas eu acho que a grande lição de vida fica essa, assim, é você dar importância à família, dar importância a fazer as coisas de forma honesta e você tentar melhorar de vida sempre.
Não melhorar de vida no sentido só Financeiro, material. Não, né? eu quero ganhar dinheiro. Isso é uma coisa que eu não sei fazer, ganhar dinheiro. Eu não sei fazer, sinceramente, não sei. Nunca aprendi isso. Eu tenho um amigo, por exemplo, que é engenheiro como eu, tal, eu faço projetos estruturais para ele, não faz projeto, só que o cara tem dinheiro pra caramba. E tem uma engenharia, e fez engenharia numa escola muito melhor que a minha, só que ele atua para ele. Ele atua para ele. Só que ele foi fazer outras coisas, foi trabalhar com comércio, e hoje o cara é muito bem de vida. Então eu nunca fui assim muito preocupado com o dinheiro em si, sabe? Nunca fiz do dinheiro o meu objetivo, né? Quando eu decidi ser desenhista, eu fui pelo dinheiro, porque eu estava numa época que eu falava assim, eu preciso ganhar dinheiro, porque eu tinha uma vida difícil, né? Na família difícil, eu falei, eu preciso cuidar da vida. E você não consegue cuidar da vida se não for o dinheiro. Esse é o limite. Esse é o limite. Você precisa do dinheiro para viver. Porque a vida é baseada em dinheiro, né? A sociedade é baseada em dinheiro, né? Então você precisa dele para viver. Mas é como um meio, não como um fim. Você precisa ter o dinheiro como um meio para você atingir as coisas que você quer, mas não como um fim. E qual é a palavra que você tem mais importante na sua vida? Olha, Uma única palavra, a mais importante. fé. Tava pensando nisso agora, você acredita? Eu acho que é fé. Eu acho que muita gente não acredita em Deus, tal. Um Deus mítico, essas coisas assim, tal. Eu também não acredito nisso. Eu acredito em Deus, acredito em Deus mesmo, né? O Deus bíblico, mas sem também ser muito radical em termos de Bíblia, tal, né? Não religioso, mas espirituoso. Eu me considero cristão, tenho fé em Deus, não tenho uma igreja, frequentei um pouco a igreja batista, que era um amigo meu do metrô, tal, frequentei um pouco a igreja presbiteriana, que era de Suzano lá, tive uma namorada que era da presbiteriana, tal. E assim, eu nunca gostei de participar de grupos, assim, sabe? Por exemplo, você fazer parte de um clube, fazer uma associação, nunca tive essa... Fui convidado uma vez a ser escoteiro. Eu falei, não, eu não vou ter comprometimento suficiente para trabalhar nisso. E a igreja é a mesma coisa, sabe? Então eu tenho a minha fé comigo, tal, faço minhas orações, converso com Deus, sabe? E se Procuro você... pedir coisas que sejam viáveis. Eu sei que se eu quiser algo a mais, você quer ser rico, vai trabalhar para ser rico, vai empreender, sei lá, de alguma forma. Vai plantar. Mas nunca tive essa ambição, assim, sabe, de ganhar dinheiro. De comprometer a minha vida para ganhar dinheiro. Isso eu nunca soube fazer, nunca quis fazer. É um cara sereno, né? Mas essa consciência, Marcos, ela veio cedo para você? Porque assim, eu pergunto porque assim, vamos lá, eu vou falar da minha geração e da geração do Fábio. Eu sou um empreendedor desde os 28 anos, eu estou com 40, então tem 12 anos que eu resolvi empreender. Hoje eu até estou tomando uma consciência de que o dinheiro não é tudo. Ele é necessário, como você falou, você precisa para viver e ele é essencial, mas ele não é tudo. Eu já vejo a família em primeiro lugar, eu já vejo as relações pessoais tomando ali a frente do dinheiro. Mas mesmo assim a gente ainda está numa busca por essa prosperidade financeira plena. Sim, sim. Eu tô com 40 anos. Quando que você teve essa consciência? Você tem... Porque essa conversa nossa aqui... Isso, porque essa nossa conversa aqui... Assim. Então, é interessante porque às vezes a gente faz algumas perguntas para os nossos convidados de que eles também nunca pensaram de quando acometeu alguma coisa ou outra. Então, você sempre teve essa... Por exemplo, eu tenho amigos, por exemplo, que ficaram me devendo dinheiro. No entanto, eu nunca rompi uma amizade por conta disso. Nunca rompi a amizade. Graças a Deus. Eu também.
uns amigos, uns clientes, que mesmo assim eu trato bem. E aí quem eu fico devendo fala que eu sou um filho da puta. Graças a Deus, cara, eu nunca fiquei devendo nada pra ninguém. Amei. Já fiquei, mas quitei. Não, quita, a Já gente fiquei, paga, mas quitei, sabe? E tem gente que me deve até hoje. Recentemente eu tive um problema. Só que eu fiz um projeto, recebi o dinheiro, acabei emprestando o mesmo dinheiro pro cara tocar a obra e tal. E ele se comprometeu, saiu com uma dívida de mais de 400 mil. No entanto, continuou meu amigo. E eu continuei sendo amigo do cara, porque eu vi o que o cara passou. Não foi de sacanagem, né? Não foi de sacanagem, sabe? E tive vários outros. Muita gente ficou me devendo. Teve gente que ficou me devendo de sacanagem. A coisa de 2 anos atrás eu tive. O cara veio atrás de mim para fazer um projeto. Fiz um projeto para ele de um tipo de uma quadra sobre um salão de festas, um prédio muito bom nas Perdizes e tal. Fiz um prédio e tal. E ele, passando o tempo, não me pagava. De vez em quando, uma cobradinha tal, não sei o que lá. A síndica do prédio, em contato comigo e tal, falou, poxa, mas eu já paguei ele em junho. Isso já era setembro. Aí o cara acabou não me pagando e tal. E eu fiz o projeto, prestei assessoria para a moça do mesmo jeito. Ele começou a fazer a coisa, eu fui lá, a pedido dela, fui num sábado lá de manhã, medi todas as peças que ele fez de estrutura metálica, medi tudo, falei para ela, não, tá tudo certo, tudo ok e tal. Fui, não cobrei nada dela e tal. E continuei no prejuízo. Mas olha o que eu falo, Deus é tão bom que esse ano aqui teve uma denúncia da prefeitura lá contra eles, o próprio morador fez a denúncia. Aí eles precisaram apresentar RT. Aí ela veio atrás de mim. Ó, eu preciso da RT do projeto assim, assim, preciso de um laudo de viabilidade da obra, tal, não sei o que. Ele falou, eu já tenho isso tudo. Mas eu não vi sua RT. Eu falei, eu não fiz, ele não me pagou. Então vê quanto que é o seu preço que eu vou te pagar, que eu preciso dessa RT. Aí eu cobrei o preço que eu tinha cobrado, sem nenhuma correção, coisa de 1 ano. Cobrei o preço dela, ela me pagou muito bem, eu fiz a RT para ela, forneci o laudo para ela e tal, e ela tocou a obra. Ontem mesmo ela me mandou, ó, vai chegar um documento da prefeitura para você assinar e tal. Você entendeu? Só que é só uma pessoa que eu não faço mais o trabalho para ele. Não faço mais. E depois eu fiquei sabendo que ele fez isso com outros conhecidos meus. Já era. Eu já tinha feito coisa. Já é de praxe, né? Então Já é de hábito da pessoa. essa sua forma de levar a vida, você acha que também acabou te beneficiando de alguma forma, né? Com certeza. Aqui um cara de quase 70 anos, irmão. Olha, melhor do que eu e você. 66 anos. Filha de 13 anos. Aí você Por vê. isso o cara é muito tranquilo, sereno. Não tá preocupado com dinheiro, meu irmão. Olha a vida desse cara. Você Eu, entendeu? por exemplo, nunca neguei conhecimento para ninguém. Quando eu vim para Ferraz de Vasconcelos, estava assim, o AutoCAD era meio que embrião, assim, pouca gente usava. As pessoas que me procuravam, eu ajudava, ensinava tudo e tal. Eu não via eles como concorrente, via os caras como amigos, sabe? Pra gente, tanto que muitos deles me passaram muito serviço, a gente fez serviço juntos, graças a Deus, tudo, correu tudo bem e tal. E tenho amigos até hoje. Né? Os arquitetos, os outros engenheiros são meus amigos até hoje. Então, Será que essa é a fórmula para chegar aí no beirando 70 tranquilo? Um dia eu chego lá, A gente tá aí na metade do caminho do Marcão, né, cara? Nossa, cara. Eu espero que eu vou pegar de aprendizado, fazer cara. uma entrevista com o Marcão, irmão, é tomar tanto tapa na cara, com delicadeza. Você fala assim, nossa senhora, eu tô no caminho errado. Marcão, pra gente finalizar cada um tem sua vida, cada um tem sua nossa vida. entrevista, Não, mas dá pra aprender, pô. Tem que aprender. que Alguma aprender, coisa a gente né? tem que aprender, pô. Pra alguma coisa a gente tem que servir, né? pra gente fechar a nossa entrevista de hoje, qual mensagem você daria para esses profissionais que estão se formando agora em engenharia? Esses engenheiros. Você que deu um valor agora. Você falou que tem bastante gente chegando e tem que dar esse valor mesmo e tal. Você vê. E a tecnologia está aí para ajudar, né? Eu acho que tem que ter dedicação. É uma coisa que a gente vai estudar para sempre, né? Até nesses últimos anos aqui não tenho feito mais curso nenhum, mas até 4 anos atrás eu estava fazendo curso, faço curso direto. Às vezes você não precisa fazer um curso de muito tempo, muitas horas, tal, mas curso assim de 20 horas, 30 horas, 40 horas, tem que fazer.
E eu não tive uma formação, por exemplo, profissional dentro de uma empresa, o que é muito bom. Eu aconselho o pessoal que sai de faculdade procurar uma empresa. Até para entender as normas, para entender as hierarquias. Exatamente. Isso é muito interessante. Porque você vai estar processos. Você está rodeado de gente que tem experiência para te passar. Né? Eu fui É que todo mundo quer sair e já ter seu próprio negócio, né? Eu tive uma formação diferente. Como eu falei, eu não tenho aptidão para ser funcionário, para trabalhar para ninguém. Né? Não tenho essa aptidão, não gosto. Porque eu gosto de fazer meus horários tal, e por incrível que pareça, eu acabo trabalhando mais do que eu trabalho. Com certeza, né? É falso achar que a gente vai trabalhar por conta própria e não vai... Eu era um dorminhoco, mas não consigo mais dormir. Às vezes eu acordo 6 horas da manhã, porque eu moro numa chacrinha, tenho um escritório lá no fundo, eu vou lá pro fundo e começo a trabalhar. E às vezes trabalho até 7, 8 horas da noite. Tal. Mesmo assim, às vezes tem um cliente te cobrando, tal, me entrega, não, vou fazer, tal, não sei o que lá. Aí você tem que ter um pouco de jogo de 5. Mas assim, quem sai da faculdade, eu acho o seguinte, primeira coisa, é procurar um bom estágio, enquanto estiver estudando, procurar estudar, além daquilo que a faculdade dá, ter conhecimento da área. Que quer atuar, né? Que quer atuar. A vida acaba levando a gente um pouquinho pelas coisas assim, né? Então, você ter uma dedicação para você arrumar um estágio bom, né? Procurar um estágio bom, procurar empresas de um bom porte, não precisa ser empresa, não tem que ser empresa grande ou média. Tem uma empresa que tem uma boa estrutura, que possam te passar experiência e você ir crescendo aos poucos dentro da empresa. Isso é bom porque você faz uma carreira gradual. Você vai subindo os degraus da carreira. E com isso você vai ganhando experiência e montando uma formação sólida para você ter uma base sólida para você desenvolver o seu trabalho. E a partir daí você escolhe o seu caminho. Tem um amigo meu, por exemplo, o Douglas, que é engenheiro formado há pouco tempo. Então ele me procurou, Marcos, estou sem trabalho, tal, quero sair da obra, quero ir para o projeto, tal, posso ir com você? Eu estava com o escritório lá, né? Suzano, eu falei, não, vem aí, vem trabalhar comigo. Aí ele foi trabalhar comigo, a gente começou a desenvolvermos alguns projetos juntos, tal. Aí, em determinado momento, eu falei, arrumei um emprego. Vou trabalhar numa empresa de projeto, Jabaquara, sei lá, tal. Ele não ganha muito, não é um salário muito grande e tal, mas eu falei para ele, você tem que tomar isso como uma experiência. Você vai ver como a empresa funciona. Uma coisa que eu nunca... Essa é uma dificuldade que eu sempre tive, trabalhar com pessoas. Se eu passo um trabalho para o cara não fez muito bem, eu não sei ir lá para o cara e falar, você está fazendo errado. Não sei fazer isso. Eu prefiro pegar e terminar o projeto. Eu vou lá, pego, faço, refaço, passo o projeto para alguns amigos fazem projeto para mim, eu faço. Quando eu pego o projeto, eu olho as coisas, ao invés de eu mandar para ele de novo, corrige aqui, às vezes eu prefiro eu fazer. Eu corrijo, entendeu? Então eu falei para ele, vai lá, você vai ver como é que funciona a empresa, como que uma empresa funciona por dentro. Você tem que saber como que eles fazem o processo de contratação, a divulgação, captação de projeto. Você tem que aprender tudo isso, aprende tudo isso. Um dia você pode ser um empreendedor, um dia você pode ter uma empresa que preste serviço, preste projeto. E aí você vai saber como funciona. Aí você dá um salto na sua carreira. Porque é uma coisa que eu sempre falo, sabe? A diferença entre eu e esse meu amigo que eu falei que ganha muito dinheiro. A gente vende horas de trabalho. Então, por exemplo, se eu vou fazer um projeto, se eu preciso gastar 10 horas para fazer aquele projeto, são 10 horas. Não tem como... Eu posso até diminuir um pouco, porque eu tenho um pouco mais de experiência, um software mais eficiente, eu sei usar o software com mais eficiência, tal, beleza. Vou fazer em 9 horas? Legal. Um outro vai fazer em 11? Legal. Talvez eu faça em 11, o outro faz em 9? Tudo bem. Mas eu estou vendendo horas. O dono de um supermercado, por exemplo, ele coloca lá 100 sacos de arroz para vender, em uma hora ele pode vender os 100. Como ele pode pôr 1.000 e vender 1.000. Então, quer dizer, o negócio é diferente. O negócio é diferente. A forma de ganhar dinheiro é diferente. Então, não adianta eu falar, eu quero ter o dinheiro do cara que o cara é dono do supermercado. Eu nunca vou ter. Que é diferente, é um ramo diferente. Então, como é que um cara que faz, que eu estava falando para ele, como é que você
sendo na nossa área, que desenvolve projeto, como é que faz para ganhar mais dinheiro? Pondo gente para trabalhar para você. Então, se você faz projeto, você tem 10 horas disponíveis. Você pega um cara e põe para trabalhar para você, você tem mais 10 horas disponíveis. Você não vai ganhar as 10 horas dele porque você tem que pagar o salário dele. Mas você vai pegar um pedacinho. Mais um pedaço sobra para você. Aí você pega mais um. Você tendo divulgação do seu trabalho, você consegue desenvolver. Você tem que escalar. Ele é novo, ele tem 26, 27 anos, né? Você é novo ainda. Vai lá, aprende e vá ser empreendedor. Vai montar uma empresa para você e vai trabalhar. Então, assim, voltando no conselho para o cara que está se formando, é isso. São muitas áreas da engenharia. Procure um estágio bom. Procure uma empresa boa para trabalhar. Não se preocupe muito com o salário inicial. Se preocupe mais com aprender. E você se desenvolvendo na empresa e você ter objetivos. Falar, eu quero ser um ótimo projetista. Beleza, vou ser um ótimo projetista, vou fazer meu nome no mercado, tal, eu vou ter trabalho. Você nunca vai... Para você ter um volume de trabalho, você nunca vai conseguir trabalhar sozinho. Você vai ter que ter gente para te ajudar. Né? E aí você acaba se desenvolvendo, ou indo para um autônomo, uma forma autônoma, ou indo para uma empresa. Aí você que vai definir melhor. Talvez as oportunidades da vida vão direcionar você nessa empreitada aí. Então, funciona assim. Eu acho que o caminho é esse aí. Você ter dedicação, ter consciência de fazer as coisas certas, né? Procurar fazer, principalmente no ramo da estrutura, é importante que você tenha consciência de que você está fazendo a coisa certa, que são vidas que estão em jogo. Né? Ter fé? Vidas estão em jogo. A base de tudo, eu acho que é a fé. E a família. Porque você tem... fé e família. Porque você tem a quem prestar contas. Quando você não tem ninguém a prestar conta, você fica muito a seu bel prazer, entendeu? Você fala assim... E se o cara não tem uma índole lá muito... O cara faz qualquer coisa, né? Então, você tendo um Deus que você acredite, uma família para você prover, você tem que ter isso como base. Né? E tem muita gente também que é sozinha, mas tem isso dentro de si. Ela tem uma responsabilidade com ela mesma e uma responsabilidade com a sociedade que ela vive. Tem muita gente que tem isso. Então, não é porque... Às vezes é a família de uma pessoa só, mas o cara é uma pessoa digna, pessoa de caráter. Caráter, né? Isso que eu ia falar, caráter. Então, isso é da pessoa. O caráter é uma coisa que nasce com a pessoa, né? Você que é da área. Então, eu acho que você aprimora isso ou você deteriora. Né? Deteriora. Então, depende de cada um. É isso aí. Ó, maravilha. Lição para os engenheiros. Dedicação, busca um estágio bom, aprende com quem tem experiência, tenha fé e cuide da sua família. Essas são as lições de hoje, né não, Potter? É isso aí. Resumiu bem. No mundo capitalista que a gente vive, é difícil o cara não ligar para a parte financeira. Não tem como, né? Mas, como o Marcão falou aqui, não é tudo. A parte financeira não é tudo. Então, é uma lição isso daí pra gente, né, cara? A gente, às vezes, fica correndo atrás do dinheiro e nós tá atrás do rabo aqui e acaba a vida e você não conseguiu dinheiro e não conseguiu carreira e não conseguiu nada. Então, eu acho que é uma lição pra gente. E, cara, muito aprendizado aí, viu, Marcos? Muito obrigado mesmo, cara, de verdade. São lições aí de um grande homem, cara. Parabéns, cara. Agradeço. Parabéns de verdade mesmo. Mesmo. A gente tá aí na faixa dos 40 aí e a gente aprendeu aqui. Começou agora, né? A gente, não, na verdade, nem começou Nem ainda. começou né? ainda. Então, muito obrigado pelas palavras, cara. Deve ter muito mais conteúdo aí pra gente tirar de você. Nós vamos marcar uma outra aí pra gente bater mais papo. Mas eu gostei demais, cara. Aprendi muito. De verdade. Eu agradeço a oportunidade. Espero ter colaborado. Né? Não, com certeza colaborou, cara. A ideia é essa. É dividir a vida da gente. Não sei se serve para alguma coisa. Não, cara, com certeza a entrevista, serve. o bate-papo é esse. E você aí, ó, vê se assiste até o final para você aprender um pouquinho. Você não assiste sempre os podcasts aí que fala de um monte de besteira. Assiste um que agrega coisa na sua vida. Experiência. Exatamente. Que faz diferença. Essa diferença te cria uma pessoa melhor. E essa pessoa melhor desenvolve virtudes. É isso aí. Então, um abraço para você que vai nos assistir. Você que vai nos curtir. Então, segue o nosso canal. Curte a gente. Vai lá no Instagram também, dá aquele coração, aquele like.
Um beijo no coração de todos vocês, um abraço na alma e a gente fica por aqui hoje. Muito obrigado, um grande abraço. Marcos, muito obrigado. Eu que agradeço. Forte abraço. Estou à disposição quando quiser alguma coisa. Maravilha. Não tenho dúvida que você está à disposição. Vamos deixar aí o Instagram do Marcão aí. Eu agradeço a oportunidade. Para divulgar, beleza, Kaique? E tamo junto. Muito obrigado. Valeu. Falou!